Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 3 de dezembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2497, tem 6 páginas, 50 elogios e 12 máximos. O tema é autodemissão inevitável. A especialidade é autopriorologia. Quem redigiu o verbete está ali sozinho, o povo ainda não chegou, é o professor João Melo, que estuda muitas coisas. O homem é muito sério, hein? Cuidado com ele. Definição. A autodemissão inevitável é o ato ou efeito de a consciência intermissivista, homem ou mulher, abster-se, afastar-se, excluir-se, exonerar-se, dispensar-se, abdicar, desistir ou renunciar a quaisquer práticas, atividades ou comportamentos geradores ou mantenedores de interprisões grupocármicas. O holopensene da evolução ou evoluciologia pessoal. A autodemissão inevitável, as práticas evitáveis, a ida para o acostamento evolutivo, a procrastinação evolutiva, as amizades ociosas, a plateia intrafísica, a robex, a automimese evitável, o desconforto íntimo, o peso da consciência, a melancolia intrafísica, o conflito intraconsciencial, o sentimento de vergonha na cara, a necessidade de coerência pessoal, a identificação do ponto de vista, o corte da autocorrupção, os autoenfrentamentos iniciais, as reminiscências do curso intermissivo pré-ressomático, a sinalética energética e parapsíquica pessoal, a plateia extrafísica, a reciclagem das companhias extrafísicas, o amparo extrafísico, o parabanho energético confirmador da atitude cosmoética, as parassincronicidades oportunizadoras das recins, o exemplarismo multidimensional da teática cosmoética, a verbação natalis, o aumento da amparabilidade. Na argumentologia tem o tópico da taxologia com 7 categorias de autodemissão inevitável, considerando o momento evolutivo, os aportes recebidos e os níveis de auto-organização e autopriorização da consciência intermissivista. No tópico da psicossomatologia, tem 13 comportamentos emocionais dispensáveis pelo intermissivista lúcido, homem ou mulher, autofocado nas superações dos trafares pessoais, com vistas à consecução da proex pessoal. Vale a pena ver os detalhes disso aí. Na remissiologia, nós temos, dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Deslanche existencial, evitação do autodesperdício, escala das prioridades evolutivas, princípio da prioridade compulsória e resolução prioritária. Frase enfática. Os autoposicionamentos cosmoéticos inequívocos, observáveis na manifestação do intermissivista lúcido, indicam as autodemissões inevitáveis efetuadas no processo evolutivo pessoal. Você ainda mantém comportamentos obsoletos, dispensáveis e antievolutivos nas manifestações pessoais? Já identificou os fatores intraconscienciais, anacrônicos, dificultadores das autodemissões inevitáveis à alavancagem do processo evolutivo? A bibliografia específica tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise aí com João Paulo são 20 itens. Coragem, coerência, opção, abdicação, superação. Desvinculação, renúncia, rompimento, realimentação, posicionamento e autoenfrentamento. Oportunidade, autocriticidade, compulsoriedade e reciclopensenidade. Decidologia, desapegologia, determinologia, autopriorologia e autodeliberaciologia. Agora, o verbete aqui hoje do dicionário é autorrefratariologia. Eu chamo a atenção para a pessoa ver com calma o enunciatum e também o argumentário. E depois ainda tem a conclusão. Todos eles têm listagem que seria bom a pessoa ponderar. Ao professor, no DAC Mega Fraternologia,
página 4, poderia explicar a técnica autorrefratária do passo a passo, mas não entra. Passo a passo, mas não entra é o seguinte: aquela pessoa que tem uma série de processos que ela procura até entender, mas ela não afunda, ela não se aprofunda, ela não vai na situação, ela não se dedica, ela, enfim, não incorpora aquilo na vida dela. Então, essa pessoa é igual àquela cidade do interior, que tudo chega lá perto, mas nada entra dentro da comarca, dentro da cidade. Então, por exemplo, o trem de ferro, a locomotiva da rede ferroviária, passa em todas as cidades próximas, mas ela não passa nessa cidade. Assim também, por exemplo, os processos de rio, tem tudo quanto é rio, de água ótima por todo lado, mas nenhum passa lá perto da cidade mesmo, não tem nenhum lá perto. Então, é a chamada cidade do passa perto. Agora, veja, existem as pessoas que é do passa perto. Ela já ouviu falar na Conscienciologia, mas não entende nada disso. Ela já viu falar na TENEPS, mas nunca quis fazer nada. E por aí vai, é aquela pessoa que eu passo perto. Vê se me entende. Agora aqui, nós temos ainda na situação da complexificaciologia, página 6, poderia detalhar os itens: acolhimento, binômio, acolhimento, refratariedade. E autoverbação, binômio, autoverbação, autorrefratariedade. O caso todo é o seguinte: a pessoa acolhe, ela faz aquele acolhimento da pessoa e ela, então, às vezes fica refratária ao processo. Ela acolhe, ela ajuda, mas aquele processo, vamos dizer, patológico da pessoa que ela ajudou, não ofende a ela, não pega nela, ela é refratária àquilo. Então, a autoverbação é o binômio, autoverbação, autorrefratariedade. Existe também essa outra condição da pessoa. Então, a pessoa, ela já tem uma imunidade, uma situação tal que aquilo não pega nela. Por isso eu digo aqui, eis ainda, por exemplo, na ordem alfabética, 7 categorias de condições complexas, onde entra a refratariedade consciencial, apresentando conotações positivas, interassistenciais e negativas da soberba quando dominadora. Então, por exemplo, se uma pessoa viu a outra e não atendeu, isso aí é patológico. Agora, se ela atendeu, ajudou a pessoa e ela fez a ela desassimilou, aquilo é positivo. É isso que eu chamo de refratariedade. Agora aqui, ao verbetógrafo. Na fatologia, página 12, linhas 4 e 5. Quais são os indícios norteadores para a identificação do ponto de virada? Bom, eu vou falar do meu caso, né? As pessoas têm cada quais os seus, assim. No meu caso, a vivência de uma melancolia intrafísica, que eu não sabia localizar exatamente o que estava acontecendo, foi um indício de virada. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa estatal e saí de férias. E quando eu estava em férias, eu estava quase torcendo para que acontecesse qualquer coisa positiva para eu poder fazer uma virada, porque ali eu estava infeliz, eu estava triste, eu sabia que eu não estava fazendo assistência. Eu trabalhava num banco federal, e no meu caso foi uma das viradas, né? Houveram outras viradas, como por exemplo, na vinda para Foz, quando uma série de sincronicidades me apontaram de que eu deveria estar vindo para Foz. Então a pessoa vai localizar nos seus acontecimentos, nas sincronicidades, nas suas vivências, esses indícios de virada, de que algo não está, de que é um momento, é uma oportunidade, né? Então pode ser algo positivo, onde a pessoa identifica uma oportunidade evolutiva, um momento de virada, como também pode ser, como foi no meu primeiro momento, do que eu falei há pouco tempo, quando eu estava vivendo uma melancolia, e aí veio uma oportunidade e eu não titubeei um segundo, né? Houve um programa de demissão incentivada, e eu fui o segundo no estado a pedir. Cheguei num dia de férias, no outro eu já tinha pedido a minha demissão.
Isso foi muito positivo para o meu processo. Alver Betógrafo, na Fatologia, página 12, linhas 4 e 5. Quais são os indícios norteadores para identificação do ponto de virada? Isso aí é o que você acabou de falar. Agora, em seguida, Efeitologia, página 13. Poderia falar mais sobre o efeito cascata na reverberação das autorrecins? Que tudo é o processo de efeito. Um é o ponto de virada e o outro é a reverberação. Ele colocou em seguida. Quando a gente começa a se posicionar em relação àqueles traços que na autoinvestigação a gente identifica que necessitam ser modificados, que são antagônicos à própria ProEx, mas antagônicos também aos princípios pessoais, e nós nos posicionamos pela mudança dessas características. Outras coisas, digamos, aquilo ali era o tampão, outras coisas, outras sutilezas, outras nuances, outras recins, elas vão se apresentando para que a gente possa fazer a mudança. O processo não para. Assim, eu me lembro de uma oportunidade que eu estava voluntariando lá em Florianópolis, e gente, mas isso não para, a gente cavoca, e não para, e não para, e não para. Então tem esse efeito cascata, assim, de aprofundar. A cascata, ela cai também, né? Então a gente aprofunda, a gente mergulha mais e vai identificando cada vez mais características, mais traços, mais comportamentos que necessitam ser modificados para a manutenção da coerência, para a manutenção do bem-estar íntimo e para a consecução, né, para a busca da consecução da ProEx, da Maxi ProEx também no grupo, né? Agora, Tecnologia, página 13. Como reverter o quadro da maioria da população engolida pela pressa e ansiedade, que não vivencia a técnica do passo a passo, parte a parte, sempre? Essa técnica do parte a passo, parte a parte, passo a passo sempre, foi uma orientação do EPICOM em um curso ECP2. Não foi para mim a orientação, mas me serviu muito bem. Assim, o exercício da ponderação, da paciência, da compreensão dos autolimites, da compreensão e aceitação do tempo de colheita dos nossos investimentos evolutivos, ajuda nesse processo. Agora, com relação às massas, né, o que a gente pode fazer é atares que nós buscamos fazer na conscienciologia do processo evolutivo, né? Agora, a consciência é que vai aplicar esse princípio na sua vivência pessoal, né? Não há uma intervenção massificadora que pegue de forma atacadista, generalizada, trazendo resultado imediato nesse sentido. Isso aí não é o processo intraconsciencial, e o nosso processo natares interassistencial é o nosso exemplo que vai facilitar nesse processo. Nós vamos fazer atares e a nossa atares exemplarista também nesse processo, a forma como eu compreendo. Na Parafatologia, página 13, terceira linha. Poderia comentar sobre as suas experiências pessoais com o parabanho energético confirmador da atitude cosmoética? A primeira coisa que eu acho que é importante dizer assim, não são apenas amparadores que promovem parabanhos energéticos, assediadores também, eu já tive isso. Então é importante diferenciar isso. Nós também podemos promover os nossos altos banhos energéticos, né? Mas, assim, seja numa aula de conscienciologia, seja na relação com a duplista, seja nas sincronicidades aonde a gente faz uma intervenção, seja no trabalho, no meu caso, no meu trabalho em psicologia, quando eu faço uma intervenção, e via de regra,
né? Não é uma intervenção consoladora, muitas vezes eu tenho essa indicação, mesmo sem perceber o efeito imediato na pessoa, eu tenho essa indicação de que esse é o caminho, é esse o sentido, é essa a orientação, essa atitude naquele momento, essa palavra, essa TARES, ela foi assertiva. Então, a experiência do banho energético, ela tem essa característica de confirmação da sua linha de percepção, de raciocínio, de intervenção. Parafatologia, página 13. Poderia ampliar as reminiscências do curso intermissivo pré-ressomático? Ok. Eu não tenho retrocognição de curso intermissivo, mas eu tenho questões que eu atribuo, sim, à paragenética e ao curso intermissivo. Por exemplo, eu me lembro que aos 13 anos, conversando com amigos mais velhos, alguns casados e com filhos, eu falei assim, não, eu não pretendo me casar dessa forma convencional. Falei, eu não pretendo me casar e ter filhos. Filhos eu não quero ter. Assim, eu posso até, né, viver junto com uma mulher, né, amar, né, me relacionar, mas não quero filhos e não quero esse casamento. E aí, naquele momento, vários desses amigos disseram assim, você está louco, você está dizendo porque tem 13 anos de idade, você não sabe o que está falando. E aí foi muito interessante, porque eu fui, de fato, viver junto com a mulher aos 42 anos. Não quer dizer que eu deixei de namorar, que eu deixei de ter a minha vivência sexual. Então, isso, assim, de onde veio essa informação para mim? De onde veio essa clareza com relação a essa postura de não repetição, de não mesmexis? Isso para mim é uma reminiscência, para mim está muito claro isso, do curso intermissivo. Então vem da paragenética. Isso tem outras questões também relacionadas à projetabilidade, né? Por exemplo, a uma dedicação maior ao outro e não a mim. Não que eu não tenho meu egoísmo, eu tenho esse egocentrismo, tenho muito, mas essa questão da priorização, da empatia, de ver o sofrimento do outro. Mas olha, a vida te levou a ser papai de uma boneca daquela ali. Isso aí não é fácil. Pacote completo, né? A hora que foi, veio... Efeitologia, página 13, segunda linha. Gostaria que relatasse o efeito dos posicionamentos cosmoéticos a respeito das amizades ociosas. Essa no meu caso é muito importante, é muito sério, porque assim, eu posso afirmar sem... não há prazer nisso, é um reconhecimento, é uma constatação, que ao longo da minha vida eu meti os pés e os parapés nas jacas e para-jacas, né? E tive muitas companhias nisso, ainda tenho muitos amigos, mas assim, eu tive que fazer os posicionamentos para essas pessoas, que eu gosto muito, mas ok, elas escolhem um procedimento, um caminho, eu estou escolhendo outro, né? Então, assim, no momento, por exemplo, que eu parei de beber, né, os amigos me chamaram de louco. Não, você está louco, o que você está querendo? Isso aí vai durar uma semana, eu já vi esse filme. No momento que eu vim para Foz, não, por que você vai ir para Foz? Aqui você trabalha, você ganha bem, o que você vai fazer lá em Foz? No momento que eu pedi demissão desse banco estatal que eu trabalhava, também motivo que você está maluco? Até no momento que eu formei a minha dupla evolutiva, disseram para mim, você está maluco? Você vai pegar uma mulher com 2 filhos adolescentes, onde é que você está com a cabeça? Né? E aí eu, né, nesses momentos todos, eu me posicionei com muita firmeza. Se essas pessoas aproveitaram um exemplo, eu não sei. Né? Assim, mas pelo menos você deu uma bufetada. Algumas pessoas sim, porque quando eu parei de beber, eu comecei a perceber que algumas esposas de amigos começaram a tomar cerveja sem álcool. Já melhorou. Já melhorou. Então isso aí foi, né? Houve atares através do exemplo, né? Para esses grupos aí, para essas amizades ociosas, muito ociosas. Professor, de que maneira o intermissivista pode compreender suas possíveis interpretações grupo-kármicas? Olha, o processo é a pessoa ver quais os problemas que a pessoa tem com as outras pessoas e ver como é
o nível, a qualificação da relação. Por aí a pessoa começa a examinar as reações que ela tem com os outros e ela vai ver se ela deve ou não com o grupo karma, o grupo evolutivo dela. Agora, o processo é ver o interrelacionamento, a convivialidade. É por aí que é a melhor situação. Eu agora entrego o professor João a você, está certo? Para os seus questionamentos, as suas conversas aí, vamos ver. João, aqui. Olá, Cristina. Muito bom, verbete. Obrigado. Página 13, parafatologia. Você que coloca na penúltima linha, antepenúltima, as parasincronicidades oportunizadoras das RECIM. Certo. Parasincronicidades. Ok. No momento que eu fiz a minha retomada de ProEx lá em Florianópolis, no IPC, por exemplo, havia um distanciamento grande com a pessoa que me apresentou a conscienciologia. E em vários momentos eu tentei me reaproximar, né? Tentei, porque havia uma amizade muito forte também, tentei me reaproximar, tentei desfazer esse mal-estar. A pessoa brigou comigo, eu não briguei com ela, né? Então, assim, mas eu tentei trazê-la, na verdade. Como ela me proporcionou esse reencontro com o meu grupo evolutivo, eu procurei trazê-la de volta, porque a pessoa é do grupo evolutivo, mas, bom, a pessoa ela tinha os seus motivos. E aí começaram a ocorrer uma série, por exemplo, de projeções de reconciliação, né? Então, extrafisicamente, começou a haver uma reaproximação maior e uma busca maior, momentos juntos aonde esse mal-estar estava sendo dirimido. E culminou com isso, por exemplo, que no meu primeiro CIP, essa pessoa veio ser minha aluna, depois de 10 anos sem falar, né? E aí, assim, o encontro com pessoas que remetiam a essa pessoa, a gente começava a perceber as sincronicidades, o amparo. Para mim ficou muito claro que era importante eu fazer essa reconciliação, né? Em função até do gancho afetivo com isso. Ou então chegou um momento em que não, a coisa agora está, né? A minha relação eu não queria estar bem na foto, mas eu queria estar tranquilo de ter feito a minha parte. Então, assim, no momento que eu fiz a minha parte, bom, se a pessoa quiser tomar o rumo dela, as escolhas que ela fizer, ela tem todo o direito de fazer isso, né? Mas eu sei que eu fiz a minha parte e fiz o possível para ajudá-la. Então, aí fala da parasincronicidade. Sim, aqui no último item você coloca o aumento de amparabilidade. Tem a ver com essa etapa? Ou não necessariamente? Tem a ver também, né? No momento que você se propõe a fazer interassistência, no momento que se propõe a assumir um voluntariado conscienciológico, no momento que você se propõe a melhorar o seu parapsiquismo, a fazer TENEPS, você começa a fazer um rapport maior, né, com o amparo de função nessas situações, né? Então, em parte, você aumenta também. Assim, quem quer ter maior contato com os amparadores, primeiro tem que fazer maior contato com os assistidos. E no momento que você faz isso, você também aumenta a sua percepção. Então, em parte, você aumenta, sim, a amparabilidade, mas, em parte, você também percebe mais a amparabilidade. São duas coisas. Às vezes, a amparabilidade a gente não está percebendo. A gente traz para o egão, né? Não, essa intervenção foi minha, né? Eu sou o cara, eu sou o tal, mas que nada. A gente está ali amparado naquela situação e não percebe isso, às vezes. Com a melhoria do parapsiquismo, a gente percebe essa questão. Muito bom, obrigado. Por obséquio, poderia ampliar ou dar mais detalhes a questão aqui da argumentologia, que eu acho que é a mesma coisa que a masculinologia. O último item do capitão Sérgio corresponde a segundo item, não é, da argumentologia?
Certo. Conta sim. para nós esse Ok. fato real, né, que houve. Ok. Na década de 90, eu ouvi uma notícia sobre um documentário do diretor francês Olivier Horn, que era O Homem que Disse Não. Só esse título me chamou muito a atenção, do Homem que Disse Não, porque é uma grande dificuldade que foi, e ainda em alguns momentos se apresenta a mim, é de dizer não, quando isso é o correto a ser feito. Ainda fica muito na consolação, não diz, não quer a negatividade do outro, né, queria continuar fazendo média ainda, e aquilo ali me chamou muito a atenção. E aí eu fui buscar informação sobre essa pessoa, né, sobre o Sérgio. Eu não cheguei a ver esse documentário, né, eu fui buscar informação sobre ele. Então, o Sérgio Macaco, ele era o capitão comandante do Parazar. O Parazar era o grupo de resgate. Atualmente, com calma. O homem era fora de série, tá? Então, eu fui ver quem era esse cara, né? E aí, o que eu vi? Bom, ele era o comandante do Parazar. O Parazar era o grupo de paraquedistas da Força Aérea Brasileira, que fazia busca e resgate, trabalhava com salvamento. Apesar de, então, de estar na vida militar, ele trabalhava com salvamento. E a sigla ZAR ali é Search and Rescue, né, que é o resgate, busca e resgate. Bom, ele, no dia 12 de junho de 1968, ele foi chamado no gabinete do chefe de gabinete do ministro da Aeronáutica, que era o brigadeiro João Paulo Burnier. E o brigadeiro João Paulo Burnier falou para ele, olha, você tem 4 medalhas de mérito aí, 4 condecorações de mérito, você quer ganhar uma quinta? E ele, o que está acontecendo? Ele falou, olha, o que nós pretendemos, o João Paulo Burnier falando para ele, né, o brigadeiro, o que nós pretendemos é o seguinte, ó, a gente quer estourar o prédio da CIRA, o Citibank, a Embaixada Americana, estourar o gasômetro ali em São Cristóvão, explodir tudo, e também estourar a represa do Ribeirão das Lajes. E aí isso vai causar um tumulto danado, vai matar muita gente, aí você aparece ali fazendo o seu salvamento. E aí você ganha mais uma condenação, uma condenação. E ele não quis, ele disse, não vou fazer isso, sabendo que ia ser severamente perseguido por causa disso. E foi severamente perseguido por causa disso. Mas ele se posicionou, ele disse não. Então, quando eu peguei ele aqui como um exemplo de autodemissão inevitável, é justamente porque me impressionou muito essa negativa dele, essa integridade, esse nível de integridade dele, né? De respeito à vida e de integridade. E ele sofreu muito, né, em função disso. Ele foi expulso da aeronáutica, depois ele ganhou na justiça o direito de reintegração de seus direitos, aí não os teve, o ministro da Aeronáutica não deu, o Supremo, ele tinha ganhado o Supremo mandou uma ordem de execução e o Itamar Franco engavetou por 2 anos essa ordem, até o dia que o capitão Sérgio Macaco dessomou. 3 dias ou 4 dias depois, o Itamar Franco cumpriu a ordem, colocando ele na condição de brigadeiro e pagando para ele tudo que ele tinha deixado de receber, pagando para a família dele, é claro, né? Mas foi, assim, um exemplo de autodemissão inevitável. Mas, se você perceber, eu não coloquei ele, né? Não é a maior das autodemissões, porque ele queria voltar para a vida militar ainda, né? E ele só anunciou, ele só levou a público essa condição, porque isso não pôde ser resolvido sem a punição dele dentro da aeronáutica, né? Eu não sei se ele teria levado esse perigo ao conhecimento público se nada tivesse acontecido com ele. Mas, de qualquer forma, ele já trabalhava com salvamento, com a vida, e foi um autoenfrentamento muito grande. Eu quis trazer o nome dele, também, até inclusive, para botar o nome dele na enciclopédia também, né? Eu tive repercussões muito positivas. Quando, ao fazer o verbete, me veio espontaneamente o nome dele, o resgate dessa pessoa. Eu pensei que era o que tinha se recusado a assassinar compatriotas, mas esse é outro caso. Não, ele se recusou, porque... Assim? Ele se recusou porque foi avaliado que esses atos terroristas de direito matariam quase que instantaneamente 100 mil pessoas. Muita gente isso.
Outra João. coisa, eu queria aproveitar, então, o embalo aí, e na argumentologia, na taxologia, o terceiro item, essa oportunidade de reviravolta, etc, etc. Você passou por isso, por uma demissão Autorreciclagem voluntária? do comportamento incompatível. Não, o segundo item. O segundo item, a oportunidade de revolta Questão da PDV evolutiva, e PDI. exatamente, eu participei sim, eu tinha falado bem ao início aqui. O que aconteceu? Em 1995, eu trabalhava no Banco do Brasil. Eu já trabalhava lá há 14 anos, tendo 30 anos de idade. Então, assim, a parte mais produtiva da minha vida, a metade mais produtiva, eu estava lá. Havia um grande vínculo afetivo, mas eu saí de férias em junho, e quando eu saí de férias, quando eu saí, não vou dizer que tivesse tudo bem, mas eu estava com a programação de voltar no início de agosto, né, então eu saí ao final de junho, e eu no primeiro dia que eu saí, eu falei, eu não volto mais, eu não quero voltar mais, e aquilo ficou, e eu sentia que eu estava perdendo a minha vida de alguma forma ali dentro, e entrei sim, muito rapidamente, numa melancolia intrafísica. Quando eu voltei em julho, eu já voltei pensando financeiramente como é que eu ia fazer para pedir demissão, e nisso ocorreu, e não estava previsto, um plano de demissão voluntária. E aí eu pensei, bom, se eles me oferecerem X, eu não perco nem tempo para pedir demissão. E eles me ofereceram 2X. Aí a coisa foi... Então isso facilitou o meu processo. E não se arrependeu, então? Hã? Não se arrependeu, porque tem muita gente que depois queria voltar atrás, queria retornar ao serviço e se arrependeu. Não me arrependi nem um pouco, não. Tá bom. Eu até pude fazer isso novamente, sair de uma condição que não era favorável, no momento que eu vim de Florianópolis para Foz do Iguaçu, porque como psicólogo lá eu ganhava pelo menos 4 vezes o que eu ganho aqui. Então foi outro momento onde eu abri mão do ganho financeiro para poder retomar o curso da minha ProEx. Então nas duas situações foi até muito tranquila a decisão. João, ainda voltando ao Sérgio Macaco, pode ser? Pode ser. Você disse que a família toda recebeu, ele teve a carreira dele encaminhada até brigadeiro, que é o máximo, né? E mesmo assim você considera ele como um demissor? Mesmo que a família tenha recebido tudo, inclusive se é brigadeiro, ele chegou ao final da carreira. Não, ele foi muito perseguido. E assim, não vamos esquecer. Assim, eu sou da aeronáutica, lembra? Não vamos esquecer, assim, inicialmente, numa avaliação inicial, ele deixou de cumprir uma ordem que eliminaria com a vida de mais de 100 mil pessoas. Né? Sabendo que teria toda a perseguição, tudo dentro daquele grupo militar. Então não dá para desqualificar ou desmerecer, né, o mérito do capitão Sérgio Macaco. Não dá para fazer isso, porque a família dele recebeu. Não, ele tentou ser reintegrado e voltar a fazer o trabalho que ele fazia de busca e salvamento. Não conseguiu e continuou a ser perseguido. Né? Então não dá para desmerecer isso. Né? Okay. Naquele momento de 1968, no auge, né, da ditadura militar ali, no ano do AI-5 que você viveu, que eu vivi, exatamente. Então, dezembro de 68. Então não dá para desmerecer a retidão de caráter dele ao dizer não para essa situação. Beleza, obrigada, hein? Obrigado a você, Tânia. Professor, meu pai, Rafael Aquaviva, dessomou em 2002 com 82 anos, aproximadamente, dizendo que levaria com ele, quando morresse, pelo menos mais 6 pessoas. Ele era bipolar. Minha filha, Luana de Franco, 26 anos, também possui essa patologia. Até que ponto meu pai tem influência sobre minha filha, sendo que em vida ele foi alucinado por ela. Além de exteriorizar energias para ela, o que mais podemos fazer sabendo que ela está andando com um traficante? Por favor, nos ajude. Eu e meu marido estamos desesperados. Poderia explicar melhor o que acontece? Olha, a TENEPS, eu vou colocar o nome. Agora, o problema é o seguinte: se ela está andando com um traficante, vocês têm que tomar uma atitude aí com psiquiatra, advogado, polícia e etc. O negócio é sério. Agora, Álvaro Vertógrafo, gostaria que abordasse na Fatologia, página 12, terceira linha, o peso da consciência.
Ah, quando a gente pisa na bola, a gente sabe, né? Quando a gente se corrompe, a gente sabe. E conforme essa prática ela vai contra os seus princípios, bom, sempre vai trazer peso na consciência, mas tem práticas que vão muito contra aos seus princípios, né? E princípios ainda do curso intermissivo, o sofrimento é inevitável. Esse peso na consciência, a dor moral, a ressaca moral de tudo isso é inevitável. Isso, hoje de manhã na minha tertúlia, o professor Valdo até citou de na assistência gerar autoculpa, que às vezes é isso que vai produzir a mudança, um momento de mudança na consciex, né? Então isso a bússola consciencial, ela aponta quando você está fora da rota, quando aquele comportamento já não é mais compatível com o que você pretende. Na parafatologia, página 3, primeira e segunda linhas, comentar as reminiscências do curso intermissivo pré-ressomático. Eu falei disso há pouco tempo, né? De algumas projeções que eu tive que tem a ver, aliás, dessas eu não falei, eu falei de outras, mas que tem a ver, porque assim, eu desde muito cedo eu me projetava e não sabia que era projeção. Eu me lembro de 6 anos de idade de ter projeção e eu não sabia o que era isso, né? Isso ficou adormecido por algum tempo e retornou com muita força em 1987, exatamente entre a fundação do Centro de Consciência Contínua no Rio de Janeiro e a fundação do antigo IIP e o IIPC, né? Um em 86, outro em 88. E quando eu conheci o IIPC, eu imediatamente vi que aquela vivência que eu vinha tendo tinha a ver com o curso intermissivo, né? Não teve como a carapuça não servir. Outra condição, por exemplo, que eu falei, falei de reminiscência do curso intermissivo, são essas ideias inatas que nós temos. Eu tenho ideia inata, por exemplo, de não ter filhos desde a adolescência, eu já tinha muito claro isso. Eu, quando era criança, e infelizmente eu me perdi no caminho, eu pensava em ser médico. Depois eu fui fazer direito, caí fora, fui fazer música, caí fora, o processo emocional perturbou tudo, e finalmente eu fiz psicologia, então eu fui para a área da saúde, mas isso já era uma ideia inata minha, como a própria ideia, por exemplo, que eu já, apesar de ter sido criado e formado dentro da religião católica, como a própria ideia que eu tinha da imortalidade da consciência e também da serialidade existencial. Então, isso são reminiscências do curso intermissivo. Se você tem isso muito claro, se você, num primeiro momento que você faz contato com isso lhe parece muito lógico, muito claro, você não tem questionamento, você não tem um peso moral a respeito disso, né? Isso, para mim, eu entendo isso como sendo reminiscência assim, de curso intermissivo, são informações da sua paragenética, da sua paraprocedência. Na crescendologia, página 14, terceira linha, explicar o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização. Bom. No momento, por exemplo, eu falei há pouco tempo, no momento que eu pedi demissão lá do Banco do Brasil, e aí comecei a trabalhar com psicologia no consultório. Eu ainda tinha algumas inseguranças, e admito que ainda tenho algumas, com relação à minha manutenção. Mas chega um momento que você vai fazendo e vai tendo sucesso nos seus investimentos, nas suas escolhas, que você vai confiando, não tem como não confiar também mais nessa sua bússola. Você vai perdendo o medo, vai ficando mais seguro. Então, há um crescendo na sua autoconfiança, né? Você vai, à medida que você dá um passo, você pode ver que dá 2 passos. Se não der o primeiro passo, não vai dar o segundo. Se não sair da caverna, não vai ver que tem o mundo para conhecer. Então, por exemplo, quando eu vim aqui para Foz do Iguaçu, eu trago isso porque isso participou, essa minha vinda para cá participou muito na construção desse verbete.
Quando eu vim para Foz do Iguaçu, eu não tinha medo, embora eu não tivesse meu pé de meia, eu não tinha medo com relação à minha autossustentabilidade. Por quê? Porque essa minha autoconfiança, ela se desenvolveu ao longo da minha prática profissional. Então eu sabia, não, eu vou com alguma economia, né, para, se necessário, me manter por alguns anos, né, mas eu vou ter sucesso profissional também lá em Foz do Iguaçu. Então isso é um exercício, né, da confiança. É confiar no taco, mas para a gente confiar no taco, a gente tem que ter um motivo para isso. E o motivo para a confiança são as experiências anteriores, são os sucessos anteriores. Ao verbetógrafo, ultimamente ando viciado em ver episódios de desenho animado infantil, além de alguns jogos. Isso se encaixa em síndrome do infantilismo? Parei de usar coisas de bebê e tamanho adulto e queria saber até onde poderia me reciclar nesse ponto. Eu acho que a primeira coisa é saber a idade da pessoa, né? Aqui não está falando a idade. A pessoa tem 15, tem 50, tem 7, tem 8 anos, né? Ele deve ser agora, se adolescente. Ele mesmo está identificando aí que isso é anacrônico, né? Tem que ver por que ele quer ficar nessa fantasia. Porque, assim, desenho de criança, filminho de vampiro, tudo isso é uma fantasia boba, né? É uma fantasia boba que, infelizmente, é uma indústria de dinheiro que enriquece cada vez mais à custa e os games da ausência de autocriticidade das pessoas, né? Os games e tudo mais. Agora aqui para você. Aqui quem escreve é seu amigo Geraldo de Florianópolis. Fico feliz em saber que você está apresentando hoje seu verbete, justamente no dia que terminei de escrever o meu. É o Geraldo José. Você Geraldo sabe? Ilesheim. Ele está escrevendo o verbete sobre Espero que esse seja o primeiro de muitos que você ainda vai escrever. Parabéns. Poderia ampliar um pouco na fatologia, penúltima linha, o reencontro com o grupo evolutivo, já que considero você um agente retrocognitor fundamental para estar onde estou aqui na Conscienciologia. Não, obrigado, Geraldo. Geraldo é um grande amigo e, assim, eu entendo bem o que ele está dizendo, porque, assim, eu vou fazer uma confissão pública. O Geraldo, ele foi meu paciente no consultório. Ele foi meu paciente no consultório e, ao longo de um bom tempo ali no consultório, a questão dele em relação a curso intermissivo, isso foi ficando muito claro. Eu nunca trouxe isso para ele, mas um dia ele me deu um checkmate, né? Um dia eu falando para ele, olha, ele assim, o que você faz aí, né? O que você faz aí para ajudar, para tudo mais? E aí ele me deu um checkmate, porque eu falei que tinha uma poltrona que eu me deitava, né? E tudo mais, e ele deu um checkmate e eu abri o jogo para ele. Eu abri o jogo, tomei uns banhos de energia, primeiro senti o campo, ver o que está ali, eu vou trazer a questão da conscienciologia para o consultório. Não é lugar para isso. O consultório não é no lugar para fazer resgate de intermissivista a priori, mas acontece, né? Então, assim, e aí o Geraldo começou a ver as coisas, começou a vir aqui em Foz. Então, ele reencontrou o grupo evolutivo dele. Isso aconteceu comigo quando esse colega do Banco do Brasil pediu várias vezes que eu fosse fazer o curso, que era o P1 antigamente lá em Florianópolis. E aí eu fui só para o cara parar de me encher o saco. Eu falei, eu vou de que fui, o cara parou de me encher o saco. E aí a professora era Malu Balona, e aí no primeiro exercício de mobilização energética, isso nunca mais aconteceu, eu imagino o trabalhão que os amparadores tiveram para fazer isso, eu fui tirado do corpo e fiquei em Trendelenburg. Aí eu, caramba, e tudo aquilo que se falava ali, estado vibracional, chakra, projeção, né, projeção astral, era a forma como se chamava na época, lá naquela época, no início lá do IIP, tudo aquilo eu já conhecia. Então, quando eu vi tudo aquilo, eu me senti em casa. Foi muito positivo isso, assim, gente, e eu nem estava procurando o grupo evolutivo, mas quando veio, o grupo evolutivo caiu no meu colo, né? Então eu tenho muita
dívida com relação a todo esse trabalho que eu dei para os amparadores aí. Inclusive aqui na minha vinda para Foz também. Pois é. Tem que falar para ele que você é o João Melo, não é o João Melô. Nem quero Você melar. não melou. Nem quero Né? melar. Ele foi em frente. E ele também. Ele é muito simpático. Ele é muito simpático. esforçado, é Pois muito inteligente, é um leitor, é um papa-livro. Muito simpático. Né, ele tem uma autocriticidade muito boa e ele tinha uma autodefensividade que ele vem superando muito bem. Então ele era muito reativo, né, e hoje é uma pessoa, quem conhece, e eu vi isso, eu pude ver isso no consultório, foi onde eu desmontei, porque eu me lembro que ele chegou no consultório, Geraldo, vou me permitir te expor um pouco. Né? Eu me lembro que ele chegou duro, porque eu não acredito em psicólogo, blá, 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 blá. Eu falei, isso para mim é casca. Ele parou, opa, o que é isso? E eu uma pessoa super meiga, super carinhosa, né? Super assistencial, mas que, no entanto, por uma série de sofrimentos, tinha se colocado numa condição, numa concha protetora, né? E vinha negando, né, aos outros tudo isso de bom que ele tem para oferecer. Coraça, isso se chama de coraça, Coraça, psicologia. Agora aqui, professor, no verbete do DAC, página 4, premissimo, megafraternologia, poderia ampliar mais essa questão da amizade interdimensional e o convívio com consciência de nível evolutivo diferente? O caso é o seguinte, o que eu digo aqui é o seguinte: a enorme diferença entre viver sem antagonismo à humanidade e, ao mesmo tempo, viver com autorrefratariedade, exemplificando a interassistencialidade no contexto da megafraternologia. A consciência lúcida se torna refratária ao rolo compressor das inutilidades materiais onipresentes, inclusive promovendo a blindagem energética dos ambientes ou holopensênios, com a técnica autorrefratária do passo a passo, mas não entra. Tal personalidade está no caminho da mega serenidade dos serenóis. O mais inteligente na interassistencialidade é recolher o sofrimento dos assistidos sem somatizá-los. Isto é, a autorrefratariedade aos conflitos alheios. A serenona monja convive comigo como se eu fosse serenão. Convivo com ela como se ela fosse pré-serenona. A amizade interdimensional, que é a mega-fraternidade, elimina as diferenças e equaliza os níveis de evolução consciencial sem refratariedades ou desentendimento. Então, veja, a gente tem que entender o que a gente quer falar com refratariedade. A pessoa tem a defesa aqui perante os erros do outro, a doença do outro, o desequilíbrio, os conflitos das pessoas. Mas ele não deixa aquilo entrar no micro-universo consciencial dela. E, ao mesmo tempo, ele está limpando aquilo, está procurando ajudar, está assistindo a pessoa. Agora, o processo de evolução. Quem é mais evoluído é que tem que fazer mais concessão. Esse, então, tem que ajudar aquele que é menos evoluído. Existe até aquele princípio que eu digo, que é o seguinte: no problema assistencial e na área da saúde, aquele que é menos doente deve ajudar o mais doente. Essa que é a técnica. Então, se a gente começar a pensar nisso, nós vamos entender. Então, eu aqui estou me expondo também publicamente com a questão com a monja. Ela me trata como se eu fosse serenão, de igual para igual. Eu trato a ela como se ela fosse pré-serenona, de igual para igual. E é assim que a gente se dá bem. Faz muito tempo que vem isso desse jeito. Um dia eu ainda melhoro essa situação. Ela tem paciência. Vamos ver o que a gente faz. Gente, eu reintegro vocês aqui. Aqui no verbete do DAC, o senhor fala da autorrefratariologia. A autorrefratariologia seria a base da desperticidade? Ela seria o principal atributo do ser desperto? Não, é um deles, mas não quer dizer que seja o essencial, não. O essencial é a lucidez da pessoa em realizar as assistências. Isso aqui é o essencial na questão da despertologia. Quer dizer, a pessoa é desperta, desassediada, permanente, e ela vive trabalhando em favor dos outros. Isso aqui é importante. Agora, a refratariedade faz parte da própria condição da desassedialidade, porque, com o passar do tempo,
A pessoa inteligente, lúcida, ela vai dar valor para isso. Ela vai olhar essa condição dela, que não precisa mais de, vamos dizer, perder tempo e principalmente espaço consciencial, do micro-universo consciencial, com problemas alheios, o processo dos holopensênios negativos. Ela supera, ultrapassa isso tudo. Então, a autorrefratariedade seria uma consequência desse trabalho intrassencial. Então. É uma delas, é um dos efeitos, é uma, entende? Porque, a derivação da dispersidade. Porque quando a gente vai analisar ali anti-irritabilidade, imperturbabilidade, imunidade, é como se ele fosse um guarda-chuva, um atributo guarda-chuva. Esses 10 aqui são máximos, isso aqui mostra a realidade da pessoa. Agora, isso é a base. Começa pela irritação. Hoje mesmo eu estava falando aqui, tem muita gente que sofre crise de irritação violenta. Isso é bobagem, isso é coisa de bicho. É problema instintual, é errado. A pessoa tem que deixar disso. Negócio de irritação não tem motivo. Se ela tem lucidez, sabe o que quer, está cuidando da vida dela, vai ficar irritada por quê? Não tem motivo. Se você for olhar... Agora veja, há pessoas que além da irritação, que a irritação abre a porta da depressão. Ela fica deprimida com o tempo. Então, uma irritação muito assídua, muito constante, muito repetitiva, leva a pessoa para a depressão. A depressão cria um monte de problema. Antes, às vezes, da depressão, a pessoa, às vezes, vai ter uma insônia. A insônia começa a piorar tudo. Ela não dorme direito. Ficou irritada, está dando conta no mundo. E por aí o negócio da depressão. Há certos casos de depressão que levam a pessoa ao suicídio. Então, os problemas se avolumam e a patologia cresce e aprofunda, negativamente. Eu já vi casos de pessoas irritadas que acabaram depressivas. Pois é. Esse é o caminho. Caminho patológico das coisas. Agora, o problema é esse. Se nós tivermos mais reflexão, a gente elimina a irritação. Agora, outra coisa, uma pessoa que está sempre assim, ela já tem alguma coisa por causa do ansiosismo. Esse ansiosismo pode criar muita irritação conforme a pessoa. Então, ela tem que estar tranquila, para chegar na imperturbabilidade. Agora, o que é interessante é o seguinte, se uma pessoa quer, a vontade dela, que é o maior poder que a pessoa tem, ela deixa o processo de irritação, a conflitividade, em pouco tempo, e ela fica imperturbável. Ela vai deixar de tremer. O problema é ela querer. Agora, a hora que ela quer, se ela começa a trabalhar, ela vai passar o gargalo, ela vai ver que ela é capaz daquilo, sai de baixo. Ela aí domina toda a vida dela, vai se organizar melhor, vai ficar mais rentável a existência dela. E outra coisa, ela vai dar uma limpeza naquilo que ela tem em casa, tirar os bagulhos energéticos. A hora que começa isso, chega num ponto que ela vai tirar os bagulhos mentais somáticos. Aí é o bagulho pensênico. Ela já não vai pensar mal mais das coisas, dos outros. Ela pensa mal daquilo que está errado, do patológico, da coisa que está, entende, alterada, mas para ajudar, para melhorar. Mas ela não vai participar daquilo mais. Então, isso é que é a verdadeira refratariedade. É a hora que acabou a reação externa negativa sobre a pessoa. Auto-higiene pensênica, né? Agora, gente, hoje eu queria falar que tem aqui uma amiga que me ajuda demais e ajuda várias pessoas aqui, que ela está completando os 17 anos bonitinhos dela, sabe? Pelo nome, vocês vão ver que é isso que eu estava falando sobre assistência. É a Socorro que está ali. Professor, no verbete do DAC, página 5, em argumentariologia, poderia comentar o item 10, autorrefratariedade intelectiva. O predomínio do autodiscernimento no micro-universo consciencial contra os idiotismos culturais do Zeitgeist, que são as culturas inúteis e costumes ultrapassados. Então, por exemplo, essas bobagens todas que tem por aí. Veja bem, olha a internet. Olha as bobagens que tem na internet.
Se a gente for dar muito ouvido para a internet, isso é perda de tempo. Eu, por exemplo, não tenho nada, não mexo nem com o Facebook, essas coisas todas, não. Eu olho por outros lados, mas tem uma série de pessoas que olham para mim. Então, por exemplo, descobriram lá que tem um cara que está colocando o meu nome lá, quer dizer, a minha estampa no lugar dele, com outro nome. O cara é pirado. Agora, já teve gente aí que ficou indignado com isso mais do que eu. Esse cara é irritado com o processo. Eu estou um pouco ligando. Mas já vão mandar lá para o Facebook para tirar, porque quando você reclama, eles tiram fora o negócio, eles vão tirar o cara. Então, vamos dar um jeito na situação. Agora, veja, eu não vou ligar para essas coisas. Isso aí, então, é que é a refratariedade intelectiva. Eu não entro nessa onda, eu estou na minha. Banana para os burral do burril de burroide. Eu não tenho nada a ver com isso. Entende? E outra coisa, quando precisa, a gente fala, tem a vovozinha. Outra coisa, de vez em quando eu falo, manda para aquele lugar. Aquele lugar quer dizer a holoteca. Vai lá a pessoa estudar mais, fazer pesquisa na holoteca, é uma boa. Agora aqui, pelo que pude perceber, o Verbetalk demonstra ter um traço introspectivo na sua consciência. Poderia nos dizer como superou esse quesito? Não sei quem está fazendo aqui, ó, traço introspectivo. Eu não sei o que quer dizer isso. Esse é um eufemismo, né? O traço introspectivo é um eufemismo. Quem está falando isso é o Murilo, esse que escreve aqui todo dia. No meu caso já foi quase um misantropismo já. E de fato, assim, há uma introspecção sim, mas é um comportamento muito defensivo no meu caso e que eu estou aprendendo a utilizá-lo de uma outra forma. Mas era assim, era no sentido de observar, ver, para poder saber onde é que eu estou pisando e como é que eu vou me manifestar. Uma coisa boa que eu sei de você, esses anos aí que eu te conheço, é que você é muito observador. Você reflete muitas coisas. Ele não é assim? Isso aí ajuda qualquer um. É dessa forma que eu estou tentando. É dessa forma que eu estou tentando aprender a usar essa condição. Né? Mas de fato, há uma introspecção, sim. Você tem. Agora, na parafatologia, página 13, quarta linha, poderia relatar as parassincronicidades oportunizadoras das recis? Eu vou trazer agora uma outra parassincronicidade que para mim foi assim determinante na minha vinda para Foz do Iguaçu. Porque eu já... o Tele Tertuliano provavelmente não assistiu, já trouxe algumas situações, essa pergunta já veio 2 vezes, mas vamos lá porque sempre vale a pena. Quando eu estava aqui em Foz em 1997, em agosto, e eu estava fazendo o curso aliás, não era o meta-desperticidade, era o multicampo holossomático. Esse curso era um curso que tinha a presença de 4 epicons, e nós viemos de Florianópolis com uma turma grande de micro-ônibus para cá. No último dia desse curso, foi anunciado o curso meta-desperticidade. No momento do anúncio, eu tomei vários banhos de energia, eu não sabia o que era, eu falei, eu vou lá fazer esse curso. E me inscrevi. E foi nesse curso que eu conheci a minha atual duplista, porque ela me conheceu antes, e ela viu o que eu ia fazer o curso e viu ali uma possibilidade de me conhecer e a gente poder se aproximar ali. Então, então ali, os amparadores, obviamente, já estavam vendo essa possibilidade. Eu não sabia o que era quando eu tomei aquela cascata energética, né? Mas havia ali uma parassincronicidade de eu estar ali, de eu ter feito uma pergunta na tertúlia. São cataratas de energia. E aí eu fiz cataratas de energia. E eu fiz uma pergunta para o professor, aonde a Luimara prestou atenção em mim. Então, o que me levou a fazer a pergunta naquele momento, a resposta que eu tive. Então, professor, o que é intermissivista? Como saber se posso ser uma? Fala aí para mim aí, o que é que você tem, qual que é o local que ela pode ver? Você entra no site das tertúlias, e aí você vai ver que tem uma chamada do lado direito perguntando se você é intermissivista. E você entra e vai ter um teste dos 700 experimentos. Aí você responde essas perguntas e chega à conclusão. Professor, em uma tertúlia antiga, o senhor disse que depois de um tempo, quem precisa mais trabalhar as energias para sair do corpo, basta esquecer o corpo e sair.
Poderia esclarecer se para chegar a esse nível é preciso aplicar a técnica de auto-hipnose descrita no Projeciologia? Não. O problema todo é a pessoa escolher as técnicas que vai usar na questão da projeção consciente e começar a ampliar a projetabilidade lúcida. Agora, para isso, a pessoa tem que arrumar a vida do dia a dia, na vigília física ordinária. Então, é preciso de ver o horário, a situação toda, a fase da vida da pessoa. Por quê? A projeção é outra vida. Mexe demais com essa vida humana respiratória nossa aqui. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é melhorar sua memória se ela não é boa. Se ela é uma memória comum, vulgar, medíocre, isso não resolve. Tem que ser memória boa para a pessoa poder lembrar aquilo que acontece no outro mundo, que é outra vida. Então, você tem que duplificar a sua vida com o processo da projeção. Professor, o processo de autodemissão inevitável é uma posição imprescindível para a evolução consciencial, entre outros fatores. No meu caso, isso atraiu muito contrafluxo e assédio, que levou um tempo para eu poder equilibrar. Qual seria o seu conselho a tentar se preparar para amenizar o contrafluxo e assédio quando esse posicionamento é tomado? Não, a primeira coisa é o seguinte: se você já consegue, vamos dizer, renunciar a certas coisas que você dava valor, já é um passo à frente. A segunda é selecionar as companhias. Porque quase sempre, numa condição dessa, a pessoa chega para examinar o problema, dentro do conscienciograma, por exemplo, e ela vai notar que ela tem uma série de amizades ociosas. Isso dentro da profissão, dentro daquilo que ela faz, dos interesses dela, dentro de todo aquele círculo de amizades que ela mantém. Isso tudo ela tem que limpar. Então, a situação mais séria é o seguinte: primeiro, julgar os bagulhos energéticos fora. Depois, acabar com as amizades ociosas ou aquilo que esteja travancando o problema da pessoa deslanchar com a evolução. Terceiro, começar a melhorar isso que nós já falamos aqui antes, sobre os bagulhos pensênicos, aquilo que a pessoa pensa. E ela começar a ver que aquilo que interessa, o mais importante, é o evolutivo. E esquecer o resto. Mesmo dentro da profissão, a pessoa tem que selecionar mais todas as, vamos dizer, tudo aquilo que vem em torno dela, que a envolve, que deseja conquistá-la ou seduzi-la. Ela tem que selecionar isso mais. Porque se deixar, a pessoa se envolve, ela não sabe dizer não, e isso então ela não vai melhorar nunca. Para haver a reciclagem real, a pessoa tem que saber dizer não na hora que precisa. Isso aí é que se chama omissão superavitária. Super. Então, essas coisas todas que eu falei ajudam bem para a pessoa melhorar. Outra coisa é o seguinte: veja se você já está convivendo com a sua família consciencial. Se você já deixou a família genética, a família profissional, e já passou, por exemplo, a família, às vezes, desportista ou clubística, e se você já chegou e já está convivendo com a sua família consciencial. Com a família consciencial, essas coisas ficam mais fáceis. Passa o gargalo. Agora aqui, o verbete de hoje vem muito de encontro ao que eu estou passando. Tenho mais de 20 anos de trabalho na mesma profissão, sou concursado e ainda tenho 3 anos e meio para me aposentar. Estou fazendo psicologia, duplo curso. Gosto do que faço, mas tenho sido perseguida dentro do local de trabalho e com isso estou perdendo a alegria. O que devo fazer? Deixar tudo com tão pouco tempo para me aposentar? Onde arranjar coragem para sair? E se não der certo? O que o verbetólogo diz a respeito? É com você. A primeira coisa, né? Na dúvida, abstenha-se. Isso sempre. O que você tem que fazer? Você tem que se planejar, você tem que se programar, você tem que ver como é que você vai poder manter a sua sustentabilidade. Por exemplo, você tem dependentes econômicos. Se você tiver dependentes econômicos, não tem como você simplesmente pedir demissão, desconsiderando a necessidade desses dependentes.
Então, para isso é necessário haver um planejamento organizado, pensado, sem emocionalismo, sem desespero. Me parece que você está numa condição saturada, né? Não sei se desesperada, mas saturada com certeza, mas assim, não permitir que essa saturação promova uma cegueira emocional em você, que você vai fazer algo que você não possa bancar depois, né? Então, planeje, organize-se, faça os cálculos, veja a relação custo-benefício, veja, por exemplo, se o seu trabalho ele é assistencial ou se o seu trabalho ele gera interprisão, né? Porque muitas vezes é um trabalho, por exemplo, se você é um professor de uma universidade, você está lecionando, você está educando, você está ajudando, né? Talvez falte qualificar um pouco mais o seu trabalho, você vai ver isso. Mas assim, faça de uma forma planejada, pensada, organizada, considerando as necessidades dos dependentes, se houverem, reavalie o seu trabalho, veja uma outra possibilidade dentro do seu trabalho, que não seja com o mesmo grupo. Tudo isso você vai ter que avaliar, mas é ponderação, racionalidade, discernimento, lucidez, né? E assim, sempre, parafraseando o professor Valdo Vieira, sempre o mental soma à frente do psicossoma, preponderando. Poderia aprofundar mais sua pesquisa sobre o capitão da Força Aérea Brasileira, o Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho? Olha, eu não fiz uma grande pesquisa. Eu fui buscar informações. Na internet você vai encontrar algumas entrevistas com ele de mais de 20 anos atrás, né? Eu busquei muitas informações nesse livro aqui, que é A Ditadura Envergonhada, do Hélio Gaspari, As Ilusões Armadas, é o subtítulo, né? A Ditadura Envergonhada. Ali traz, na verdade, fala desse momento histórico do Brasil, certo? E traz muitas informações sobre essa vivência do capitão Sérgio Macaco. Agora, para aprofundar na biografia dele, aí teria que fazer outras pesquisas, né? Eu busquei a biografia dele em função desse posicionamento que ele teve. Então, foi aqui que eu busquei o exemplo dele para poder colocar no verbete. Ele era fora de série, é o que eu falei. Eu estive com ele esteve na minha casa, tudo. Nós tivemos jantar junto, essa coisa toda. O homem era fora de série e era bem assistido. A coisa mais séria que eu falo é isso. Hoje ele está muito bem, tá? Quero falar para vocês que eu conheço o cara fora do corpo também, tá bom? Alver Betógrafo, na Sinergismologia, página 3, terceira linha, por favor, comente o sinergismo evolutivo Recim-Ressex. Bom, as reciclagens íntimas, que também nós podemos chamar de, no caso aqui do verbete de autodemissão inevitável, quando você muda um comportamento, quando você abandona essa forma de funcionamento, ela é específica e você pode ter várias, mas isso vai potencializar a sua reciclagem existencial. A reciclagem existencial ela é mais ampla, é a reciclagem da sua vida, é a reciclagem interassistencial, aumentando a sua interassistencialidade, é a sua reciclagem buscando, se você é intermissivista, buscando a realização da sua ProEx, a sua participação na Max ProEx, mas isso vai exigir uma série de mudanças, de opções, de escolhas, de abandonos interassistenciais, então, e que vão potencializar, quanto mais você fizer, é diretamente proporcional, quanto mais você fizer a tarefa de casa, as suas reciclagens, as suas recins, né, suas reciclagens íntimas, melhor você vai se encaminhar para a sua ressex. Quais foram suas principais recins e ressex nessa existência? É o mesmo que eu perguntando. Eu acho que poder formar uma dupla evolutiva é uma grande recim, no meu caso, é uma grande recim. Deixar de beber e largar a boemia foi uma grande recim. Largar, no meu caso, o serviço público para investir na psicologia e trabalhar cuidando de gente foi uma grande recim. Eu diria que até uma ressex, já foi uma ressex isso. Então, acho que essas foram as principais. Vir para Foz do Iguaçu foi importante. Eu sei que para muitos não é por aí. E também a posição de pai.
Pois é, né? Esse é um aprendizado diário, né? Porque eu já peguei crescido, já peguei muito bem encaminhados. Mas uma turma muito inteligente, né? Você arranjou um casal muito inteligente e filhos. Né? Então foi tudo muito positivo. Professor, manter a irritação seria uma das grandes e mais abomináveis teimosias? Aí eu pergunto, o que vocês acham? É lógico que é, né? Você não acha? Irritação e teimosia. Professor, se todos os advogados fossem cosmoéticos, quem defenderia um criminoso, perigoso, confesso? Como seria essa defesa? Olha, aí é usar o para-direito. A pessoa tem solução para tudo através do para-direito. Eu, por exemplo, se fosse advogado, se ninguém quisesse defender o criminoso, eu ia entrar nessa. Então, se for no Texas, aí é que eu quero entrar mesmo para valer. Porque se lá mata todo mundo. Então, eu ia dar um jeito do cara sobreviver. Tudo isso é defesa de criminoso. A gente tem que defender o criminoso porque você pode, pelo menos, abater a pena sobre ele, não é isso? Já é uma coisa. Pois é, uma pena mais adequada. Tudo isso é possível, é coisa séria. Então, defender criminoso, seja espontaneamente, ou seja imposto pelo próprio processo da justiça, é uma coisa correta. Todo mundo tem direito à defesa. De modo que não é bem assim, não. Não fica com essa ilusão da situação que vai criar problema. Não. Quanto mais cosmoético, melhor para todo mundo. Né? Ele aqui está só falando se os advogados fossem cosmoéticos. Isso é que é o ideal. Né? Vamos entrar nessa. O conceito de cosmoética ampliada. Né? Pois é. É o universalismo. É o para-direito, a para-direitologia. Ele ainda não pensou nisso. João, aqui no paradoxologia, na página 14, você poderia comentar, ampliando o último paradoxo, o paradoxo da opção pela zona de conforto intrafísica poder acarretar extremo desconforto extrafísico? Se você não quiser fazer as suas recins, as suas autodemissões, não quiser abandonar as amizades ociosas, ficar nessa zona de conforto, né? Ficar no hedonismo, são escolhas, você tem direito de fazer isso, mas certamente tem as suas consequências, né? Se você é um intermissivista, se você veio com uma programação, se você investiu nisso, e você jogou tudo isso por água abaixo, por essa situação de conforto intrafísico, de fazer média, de estar bem aceito por todo mundo, de não querer abrir mão dos prazeres hedonistas, né? Uhum. Eu presumo, né? Eu tive uma revivência muito curta do que foi uma melancolia extrafísica. Não foi nem uma retrocognição, foi uma revivência muito curta. E foi assim, 3 segundos, em 3 segundos foi a pior coisa que eu vivi na minha vida. Eu não recomendo isso, né? E associo isso por essa manutenção nessa zona de conforto. Certo. Né? E o contrário, né? O reflexo da recin, da ressex no extrafísico, você poderia comentar? Então, o contrário disso, o contraponto positivo? O reflexo da recin e da ressex? Isso, de você não estar na zona de conforto, de você estar investindo no teu processo evolutivo, tá? Na ProEx. Certamente, né? Porque assim, vamos pensar, a evolução é um processo contínuo, é um processo inevitável. Então, por isso a questão, né? São autodemissões inevitáveis. Não vai ser nessa existência, vai ser na próxima, vai ser daqui a 10 vidas, mas em algum momento, se você quer ir para frente, você vai ter que fazer alguns desapegos, aí, alguns abandonos, mudar algumas posturas. E no intermissivo, isso você vai continuar trabalhando, vai fazer a sua assistência. Né? O professor trouxe essa neo-verpon da intermissiologia, e agora, por exemplo, as nossas reciclagens agora vão nos qualificar para ter um melhor sucesso nesse outro momento, né? Que é no extrafísico também. As nossas próprias recins e ressex também promove a mudança das nossas companhias extrafísicas. Então, também há uma mudança no extrafísico em função disso. Né? Os grupos que nos acompanham
né, eles vão sendo reciclados. Tem a reciclagem das amizades extrafísicas nesse processo. Ok. Obrigada. João, na página 14, em polinomiologia, na segunda linha, o polinômio interromper o ruim, consertar o problemático, fortalecer o correto, qualificar o acerto. Poderia falar um pouco? Isso assim, quando eu estava construindo o verbete, eu pensei, poxa, isso é um princípio orientador constante, né? Então, o tempo todo a gente tem que estar fazendo essa autocrítica, recebendo as críticas, fazendo essa avaliação, né? E aquilo que tiver ruim, a gente usa o princípio da distribuição cosmoética, né? Aquilo que não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem, né? Então, interromper o ruim, consertar o problemático, quer dizer, buscar melhorar. Aquilo que já está bom, vamos melhorar ainda, né? Dentro do princípio da economia de bens, dos bens o maior, né? Qualificar o acerto. Então, é sempre melhorando, sempre buscando melhorar. João. Oi. Olá, Fabiana. Olá. Na página 17, você poderia, por favor, explicar aqui na bibliografia específica, você trouxe 3 livros. Isso. O primeiro e o segundo, eu queria que você estabelecesse a relação deles com o teu verbete. Certo. O livro do Gaspari, né? Do Hélio Gaspari, que é esse aqui, foi o livro que eu usei para fazer essa investigação de todo esse processo do Sérgio Macaco, do capitão Sérgio Macaco. Né? Então, aqui que eu busquei essas informações. Então, está aqui para quem quiser ver o processo, como se deu, as pressões que ele sofreu, a perseguição que ele teve, como ele encaminhou tudo isso. Né? Então, os primeiros. Bom, o livro do professor Marcelo da Luz é uma coisa impressionante, tanto que eu coloquei aqui na exemplologia, eu coloquei como uma autodemissão inevitável máxima. Porque, assim, a maxidissidência dele não foi simplesmente em abandonar a vida religiosa, monástica. Muitos fazem isso, né? Mas, assim, ele desvendou o processo, ele tirou a cobertura, ele descobriu o processo, ele desmascarou todo o processo religioso com um eruditismo impressionante, onde ele foi buscar todas as informações, colocando a raiz histórica de todo esse processo. E o que mais me chama a atenção, ele fez isso sem rancor. Ele fez sem rancor, sem mágoa, ele fez para assistir. Então, ele não fez com raiva isso, não tem uma gota destilada de raiva nesse livro aqui. Então, isso é o que mais me chamou a atenção, depois de tudo que ele viveu, depois de tudo que ele passou, né? E o rompimento que ele fez, tarístico. O capitão Sérgio Macaco, muita gente já não sabe quem é, e daqui a 500 anos ninguém vai saber. Mas eu imagino que daqui a 500 anos, esse livro aqui vai ser um livro ainda atual e, assim, precursor de muita reciclagem. Né? Então, esse aqui, para mim, eu li recentemente e fiquei impressionado com o livro, assim, recomendo. Até eu comecei a ler, parei, e depois, gente, por que eu não continuei isso? Né? É impressionante a reciclagem do professor Marcelo da Luz. Obrigada. Então, ainda ao caso do Sérgio, aí, eu estava confundindo porque lá no Rio Grande do Sul, na época da legalidade, houve um caso semelhante em que, lá na base aérea de Canoas, parece que ordenaram que fosse atacado o Palácio Piratini. E alguns comandantes, um comandante lá dos aviões, parece que até eles colocaram areia nos aviões para eles não funcionarem, para não permitir. Eu acho que foi também uma atitude corajosa, uma autodemissão. Certamente, né? Certamente. Boicote, por isso que eu estava confundindo que esse Sérgio seria aquele de atacar. O Parazar, ele até participou da repressão, mas não sob o comando do capitão Sérgio Macaco. Sim, né? sim. Ele foi tirado, era uma peça que precisava ser excluída
para que aquele aparato pudesse ser usado governo militar, ditadura militar. Esse comandante, eu acho que também sofreu uma série de represálias com relação à sua atitude corajosa de dizer não ao ataque lá na época. Ele boicotou e colocou areia, né? Isso. O Sérgio Macaco falou não na frente do brigadeiro lá, né? Oi, João. Você podia falar um pouquinho dessa última técnica que você disse aqui? Passo a passo, parte a parte, sempre. Fala um pouquinho como é que você usa isso. Isso, ok. Assim, há pouco tempo alguém perguntou como é que dá para aplicar isso para multidões, né? Eu não vejo dessa forma, assim. Que eu vejo, puxa vida, eu não tenho estofo para algumas coisas, mas eu tenho estofo para outras. Então, vamos por onde eu posso ir. Né? Vou tentar melhorar, vou tentar qualificar, vou tentar corrigir os erros, né? Mas passo a passo. Uma conquista é um êxito menor para depois um êxito maior. Então, passo a passo, parte a parte, não desanimar, a perseverança. É o continuismo e a perseverança. Eu imagino, assim, pelo que eu sinto, eu imagino que eu estou nessa relação recebimento e distribuição, eu ainda estou muito devedor. Mas eu estou aí, né, vou passo a passo, parte a parte, sempre quero retribuir tudo que eu tenho recebido. Então, é poder fazer o domínio bioenergético, né? Passo a passo, parte a parte, sempre. Projetabilidade, aplicação de técnica, passo a passo, parte a parte, sempre. TARES, passo a passo, não dá para dizer tudo. O professor Valdo, comigo, faz muito isso, né? Então, ele segura, ele vai, não, isso aqui vai deixar melindrado, isso aqui eu não vou dizer, né? Então, passo a passo, vai. Então, essa questão da medição, do medidor, né? João, aqui no B, página 15, gostei muito da taxologia. Por favor, você podia ampliar? Eu queria entender melhor a número 5. A número 5, posso sim, certo. Autodemissão inevitável reprogramada. O adiamento necessário de desapego inevitável decorrente do surgimento de condição imprevista ou acerto evolutivo promovido pelos amparadores, visando melhor ajuste das recomposições grupo-kármicas do intermissivista. Bom, essa condição eu trouxe pela fatuística pessoal. O que aconteceu? Em 2005, eu retornei a fazer, depois de 10 anos de afastamento, eu retornei a fazer os cursos da Conscienciologia. E, já em 2006, eu fiz a minha programação de que, 3 anos após, no início de 2009, eu estaria em Foz do Iguaçu. Comecei a fazer a minha programação financeira para isso, estudar e ver as coisas, e encaminhar lá no consultório, encaminhar com a família, comecei a fazer uma programação. O que aconteceu? Ao final de 2007, 2008, houve uma sequência de sincronicidades, que uma das últimas foi eu conhecer a minha atual duplista. Mas, nessas sincronicidades, eu acabei assumindo a coordenação do IPC em Florianópolis e me comprometi a ficar lá por 2 anos. E isso daria em 2010. Eu ia atrasar em 1 ano a minha vinda para cá. No entanto, eu compreendi que era o melhor encaminhamento, a melhor orientação e que havia amparo nesse processo. Isso ficou muito claro para mim. Imediatamente após esse posicionamento de assumir a coordenação lá, eu conheci a minha duplista aqui. O que aconteceu? Eu fiquei lá 1 ano mais. No entanto, a cada 15 dias eu estava aqui em Foz. Então, da mesma forma que me seguraram lá 1 ano mais, me amarraram aqui. Né? Positivamente. Não, me amarraram positivamente. Positivamente. Estou muito feliz com esse arranjo dos amparadores. Muito feliz, foi muito positivo. Né? Mas então ali eu tive que reprogramar, eu tive que ver, eu tive que fazer uma mudança de uma programação, né? Em função dessas recomposições. Eu vi que era necessário, era uma etapa que deveria ter sido cumprida há muito tempo atrás, mas em função da minha mini dissidência,
é uma etapa que eu acabei pulando e tive que voltar. É um pedágio positivo, né? Onde eu tive que reprogramar. É muito boa mesmo a taxologia, a gente se vê nessas etapas. Obrigado. Antônio. Tá bom, obrigado, Antônio. Pusilanimidade. Acovardar-se através de parábolas, do uso de, tinha faltado dele, né? Através do uso de parábolas, e humor para críticas indiretas, ou acumpliciar-se, omitir-se deficitariamente, ou fazer negocinho, por medo ou com vistas à manutenção do status quo, vantagens indevidas ou interesses anticosmoéticos. Muitas vezes, eu identifico, eu fiz isso, né? Muitas vezes eu deixei de dizer o que era para ser dito, porque o cara é amigo, porque ia ficar bravo, porque não ia querer falar, porque... E aí a gente acaba se acumpliciando. Então, essa é uma atitude que não cabe ao intermissivista. Esse acovardamento não cabe, não é anacrônico, né? Ele vai no contrafluxo do que se quer fazer. Ou fazer um negocinho. Eu, por exemplo, eu na minha mini dissidência, que durou 10 anos, né? Aquilo foi o negocinho mais vergonhoso que eu acho que eu posso ter feito, né? Mas foi negocinho, assim, à medida que eu vi, não, eu sei que eu devo retornar, não devo, se eu deixar passar dos 40, eu vou deixar tudo a perder. Foi negocinho, né? Então, isso aqui é da minha experiência, isso aqui, né? Então, isso... não tinha como deixar de botar aqui. Tem algo que eu não coloquei aqui, eu quero até acrescentar. Faltou o D, Antônio, faltou, você tem razão. Não, ok. Teve uma coisa que eu não botei nessa taxologia aqui, que iria provavelmente... aonde fala da competitividade, considerar concorrentes ou inimigos os companheiros evolutivos intra e extrafísicos. Eu não coloquei aqui a inveja, né? Porque é uma coisa que eu pensei ontem, estava lendo verbete, vendo, e assim, a gente vê aqui as pessoas que estão mais próximas do professor Valdo trabalhando, produzindo, que estão, alguns são epicons, já fizeram vários verbetes, a gente fica ali vendo as conquistas de todas essas pessoas, mas não vendo o esforço que elas fazem, né? Então, assim, a gente quer o ônus, mas, né, quer o bônus, mas não quer o ônus do processo, né? Então, é o pessoal que trabalha muito, e eu já vi assim, puxa vida, como eu gostaria de estar nesse lugar, mas sem investir no ônus, que é o esforço, né, para conquistar esses outros patamares evolutivos. Então, isso deveria entrar aqui. Eu olhei, gente, eu não coloquei isso, provavelmente entrou algum mecanismo de defesa do ego ali na hora de fazer, por isso que eu faço essa retratação pública aqui agora, né? Porque é importante fazer isso, não sei se dá para incluir ainda alguma coisa, né? Mas é importante fazer essa retratação, essa autorretratação aqui. João, aqui no B. Ok. Aqui no B. Página 14, paradoxologia, na segunda linha, o paradoxo da opção irrefletida de poupar esforços evolutivos hoje, multiplicar os esforços exigidos para os mesmos feitos no futuro. Pode comentar? Posso comentar com exemplos, né? Com exemplos bem vivenciados por mim, assim. Quando eu conheci a Conscienciologia em 1991, eu tinha uma projetabilidade, fácil, assim, era fácil, bastava eu relaxar, aquela coisa que alguém falou de esquecer do corpo, para poder sair com lucidez. É uma condição que eu perdi. Hoje eu tento recuperar isso, eu vou dizer, olha, dá um trabalho danado. Então, eu não fiz a manutenção, eu não tive esforço de manutenção e, inclusive, de melhoria e desenvolvimento de novas técnicas projeciológicas. A mesma coisa com relação ao domínio energético.
né? Quando a gente está mais solto, quando a gente é mais jovem, tem mais flexibilidade, trabalhar com as energias também é mais fácil. À medida que a gente vai ficando entroncado, encracado, encoraçado, né? Vai ficando com a pensenidade também mais poluída e uma série de vícios mentais somáticos, isso já fica mais difícil. Então, são outras coisas que eu tenho que superar para poder resgatar aquela condição que antes era mais fácil. Por isso, a logicidade da técnica da inversão existencial, né? Eu perdi a inversão existencial, eu assumo essa condição, perdi, né? Por imaturidade, processo, por emocionalismo, por uma série de questões, por hedonismo. Então, não vejo como negativo, eu estou como, assim, reciclante existencial, né? Não vejo como negativo porque a gente vê que tem, assim, várias reciclagens existenciais que dão banho, né? de superação, dentro do processo evolutivo, mas dá mais trabalho. Às vezes é o comprometimento, às vezes é o filho, não cuidou disso, como é que fica? Aqui no DAC, na página 5, o senhor pode comentar o item 1? Autorrefratariedade acolhedora? Isso. É a condição interassistencial paradoxal. Quer dizer, você ao mesmo passo, ao mesmo tempo, simultaneamente ao processo que você ajuda e acolhe, você acolhe o lado bom da pessoa, tira as coisas que ela não presta e joga fora. E isso não afeta você. Esse é o caminho, é a triagem da pessoa. Agora, é paradoxal porque você não admite tudo da pessoa. Você admite o lado bom dela. Agora, com o tempo, você tendo chance, você pode falar isso tudo abertamente para ela. Isso aí melhora mais ainda. Então, esse paradoxo é o processo do acolhimento com a refratariedade. Entende? Eu acho que aqui, o que eu uso mais é minhas técnicas parapsíquicas, né, de parapercepção. Então, eu vejo o processo da aura da pessoa, o processo da holosfera dela, a parapsicosfera mais séria. E ali também eu vejo que, às vezes, ela pode ser até um amparador que trouxe a pessoa. Aí eu vejo o que é que o amparador deseja, isso tudo aí melhora. Agora, o problema todo, quando precisa, é o arco voltaico, né? O arco voltaico, aí no caso, é cirúrgico. Ele tira aquilo que está pesando mais dentro do holopensene da pessoa. Aí pode melhorar muito, entende? O arco voltaico, eu acho de grande utilidade para o processo assistencial. Agora, a pessoa com o tempo, ela tem que fazer o arco voltaico com naturalidade. E ela não pode levar para casa nenhum processo como se fosse uma ressaca de energia. Ela tem que fazer a desassimilação simpática. Não é só a refratariedade, é a desassimilação também. Albert Beethoven, parabéns pelo ótimo verbete. No momento da autodemissão, não deixamos de assistir aquele determinado grupo? Como saber o momento certo? O que priorizar na assistência ou a autodemissão? A assistência ou a autodemissão? O que priorizar? A autodemissão, ela vem sempre no sentido da assistência. É importante a gente poder se qualificar para poder qualificar a nossa assistência. E é importante que essa autodemissão, ela caminhe lado a lado, né, caminhe junto com essa intencionalidade. O que você vai priorizar? Aquilo que você identificar. Às vezes são coisas pequenas, né? Sempre do menor para o maior.
Então, são coisas, são comportamentos, são nas relações pessoais, no exemplo, sei lá, nos cuidados com a sua saúde, nos processos familiares, na educação. Eu estava comentando hoje em casa que ontem eu tive uma autodemissão pequena. A gente deu um gato algum tempo atrás, 2 semanas depois o gato, para quem não conhece Foz aqui, o gato estava lá no Morumbi e voltou para casa. O gato nasceu, cresceu e voltou para casa, 2 semanas depois. Mas é um gato, assim, ele é o gato que ele não aceita ficar só no terreno, né? Então ele vai no terreno dos vizinhos, aí deixa... Ele é nômade. Hã? Nômade. E ele assim, ele gosta de deixar os brinquedinhos dele no canteiro do vizinho lá, e desenterra as plantinhas do vizinho. E dos vizinhos, né? Porque deixa patinha de muro, aquelas patinhas, tudo. Bom, e é o gato que todo mundo diz que é a minha cara. Eu amo de paixão aquele gato. Nós temos 3, né? Esse era o terceiro. Ele nasceu lá e está com 3 anos. E aí, mas, bom... e agora o que vai fazer? Ele voltou. Eu vou dar, não vou... Não, eu considerei todas as possibilidades. Ele não foi abandonado, ele foi dado para uma família que cuida dele, que vai... Não, assim, não é, o amor, por exemplo, não tem que me impedir de fazer a coisa certa. Eu tenho amor, mas tem que fazer a coisa certa. A coisa certa naquele momento ali, em função da convivialidade toda, que é importante, em função até em respeito à própria liberdade e à necessidade do gato, de aventurar-se pela rua. É bom você falar que tem uma gatinha lá também, né? Ele é um gato acrobata, né? Ele escala a rede, a gente botou uma rede lá, eu vi ele escalando a rede Então ele é um gato poderoso. E tanto é assim, ele tanto gosta de liberdade que ele veio lá do Morumbi, que dá 4 quilômetros. Como é que chama esse gato, hein? Esse? Ele teve vários nomes. O primeiro era Greyzinho, porque ele era cinza, filho da Grey, né? Da fêmea, né? Depois ele virou George. Né? George First. Era o George First ainda, né? Era um Lord em inglês ele, né? E agora ele é Bob. Não é George Washington, não, né? Não é George Washington. E agora ele é Bob, né? No novo lar dele. Está aí agora. Mas então ontem eu fui lá com todo carinho, né? Eu fui conversando com eles, expliquei, olha, tu tem uma nova família agora. Fica lá com eles, né? Eles vão cuidar bem de ti. Professor, minha esposa notou que há tempos as pessoas que chegam perto dela, seja em bancos, comércio ou em lugares diversos, começam a bocejar e reclamam de cansaço e sono. Após o relato dela, eu percebi que também bocejo e fico cansado, às vezes, na presença dela. Outro dia ela relatou que uma moça veio alegre, disposta a conversar com ela, e após alguns minutos começou a bocejar e disse que estava cansado e precisava dormir. Minha esposa é uma mulher loura, muito bonita, e tem uma grande força presencial. O que é isso? Como posso ajudá-la? Como também ela pode se ajudar? A primeira coisa, ela está sendo vampirizada, ela é um vampiro. Agora, veja, observa se de vez em quando ela põe uma mão no peito, que isso é típico do processo da vampirização, porque geralmente, ainda mais assim quando é mulher, loura, bonita, tal, eles tiram energia pelo cardio chakra. Então, aquilo vamos dizer, inesgotável, não tem jeito de fazer exaustão, é inexaurível. Então, por todo lado, eles ficam chupando energia através dela. Ela é o vampiro. Ela é o vampiro dos mega assediadores. Agora, o problema que você tem que fazer com ela é o seguinte: se você não tem gabarito, pede alguém para fazer. Chama-se arco voltaico. Tem que colocar as mãos perto da cabeça dela e colocar energia, fazer desassimilação e tirar os plugs do assediador que estão nela. Isso aí está na cara que o processo é mega assediador bravo. Outra coisa, preciso de ver também a idade dela. Se ela é mais moça, é mais brabo o caso. Se é mais de idade, então já está consolidado, vai dar também trabalho. Agora, se é moça, é preciso de ver depois para ela ter assistência, porque a hora que destacar o processo, se de ver se vai pegar alguma coisa nela, que ela vai sentir alguma coisa. Quase sempre sente alguma coisa, ou taquicardia, ou sente algum processo de respiração, algum processo, entende?
Isso é preciso de ver. Agora, o que é, quando a pessoa chega e acontece isso do jeito que você está falando, você está relatando direitinho o caso de uma possessão que a pessoa virou vampiro. Agora, isso acontece muito com gente mais moça. Isso de ver a idade dela, que eu não estou falando aqui quando é. Agora, ó, arco voltaico, isso aí é o jeito dela melhorar. Não adianta dar remedinho, não adianta psicologia, aí é desassédio. Desassédio para acabar a vampirização. Isso é vampiro mesmo, de alto nível. E você está relatando o fato que está óbvio. Isso não tem jeito. Gostaria de saber qual o melhor método para aumentar a memória, já que tem problemas em recordar as projeções. Aí ó, tem uma série de condições que você tem que ver. A primeira coisa que ajuda muito, tem muitas técnicas, mas é muita bobagem também que se fala sobre memória. O melhor que faz é o seguinte, é você ler as coisas e escrever. A partir das suas leituras, você começa a fazer registro e começa a escrever. Quer dizer, mexer intelectualmente. Com isso, o seu processo mnemônico vai ficar mais intenso, vai melhorar. Agora, ler muito e escrever. Você pode fazer artigo, por exemplo, começar a estudar, pega dicionário também, começa a ver, e procura gravar o que você escreve. Palavras, conceitos, as pensatas, os pensamentos, tudo isso. Isso vai ajudar você na questão. Outra coisa, é ver se você não precisa de alguma dieta diferente. Uma coisa que ajuda muito é o ginkgo biloba, aí é o tanacan, mas é preciso do médico para orientar você na tomada disso. O tanacan tem que ser tomado com a comida de sal, e todo dia, durante uma boa temporada. Agora, é bom um médico acompanhar. Se você está tomando outros remédios, o tanacan, às vezes, ele vai anular o efeito daqueles outros remédios, é a comorbidade do processo farmacológico. É preciso olhar, então, o médico. Professor, como se refratar para evitar a influência de guia cega intrafísica que uma mãe pode ter sobre um filho? Minha sogra tem uma força presencial muito grande. É uma mãe canguru que quer os filhos sempre por perto. Como ainda vive dentro da lavagem subcerebral da religião, faz orações e tudo mais que puder para manter os filhos ao seu redor. Minha vida, quando meu marido não flui, nada dá certo. Toda vez que damos um passo para sair de perto, tudo dá para trás. Pode comentar e dar alguma sugestão para superar mais essa situação? A primeira coisa, muda de cidade, de estado. Se você fizer isso, você liquida com a ação. Muda de estado, de cidade, etc. Olha bem o pé de meia de vocês, ou aquilo que vocês fazem, o maridinho, por exemplo, qual é a profissão dele, se ele pode mudar de lugar. Cai fora, vai para longe, vocês acabam com isso na hora. Agora, é bom mudar de cidade, mas de estado também. Quanto maior os anos-luz de distância, melhor. João. Que aí fica só na base de celular, etc. E outra coisa, celular a gente desliga. Então tem muita coisa que pode ser feita. O problema é cortar o plug, cortar essa indicação, porque senão, isso aí nós estamos vendo dois casos iguais, um de vampiro direto e outro de vampiro indireto. Mas tudo é vampirismo. Essas coisas existem. João. O negócio é mais sério. Aqui. Só na página 14, mitologia, se você pudesse falar um pouquinho do primeiro mito. Filho de peixe, peixinho, é? Isso aí fala assim, nós não temos que assumir as características que nos são atribuídas por nós sermos parentes ou amigos ou filhos de quem somos. Não. Nós somos uma consciência e nós temos a nossa individualidade, nossas características, e nós não temos que cumprir as expectativas alheias. Então, é importante, porque se a gente acredita nisso, se nós temos esse autoestigma pessoal, a gente vai corresponder e vai ocupar esse mesmo lugar. Não. Duvide, né? Eu estou começando a aprender a duvidar de quem eu sou. No sentido de que, será que eu sou isso que eu penso que eu sou mais do que isso, eu sou menos? Então, poder fazer uma avaliação realista com base na pesquisa, com base nas experimentações, né?
E porque o autoestigma, ele prende, ele amarra, ele te impede, ele te inibe o processo evolutivo. Se tu acredita que é aquilo, tu não tem como pensar em ir adiante, porque tu é aquilo. Estagna, né? Fica estagnado o processo. Então, isso vale no aquário e vale no mar. Filho de peixe, peixinho é no aquário e no mar, mas não vale para, né? Não vale para ser humano isso. Agora, João, nós esperamos que você, com toda a sua sinceridade, escreva mais 100 verbetes só 100. Não precisa ser mais que isso. Tá ok? E você, eu peço a você para servir de orientadora aí das coisas, assessora ou ajudante ou qualquer coisa, para ele fazer o 100. Ele precisa. Ele tem que se expor porque ele é bom, ele é sincero, abre o jogo. Né? Muito bom, positivo. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 44 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 32 perguntas online. Temos os recados da Marta sobre o balanço existencial e a Nilza sobre o curso Precocidade Parapsíquica. Boa tarde a todos. Nós queremos convidá-los para o balanço existencial que vai acontecer devido à parceria entre CAEC e a Apex. Esse evento vai ser do dia 9 ao dia 12 de fevereiro de 2013. Nós informamos que as inscrições já estão abertas e elas poderão ser feitas na recepção do CAEC pelo telefone 045 3525 2652. Repetindo o telefone, 045 3525 2652 ou pelo site da Apex, www.apexinternacional.org. Nós teremos várias apresentações importantes, teremos um campo proéxico para que as pessoas possam acessar as informações do curso intermissivo. Nós vamos ter também uma oficina de consciencioterapia relacionada à Proex e várias outras apresentações. Além disso, você poderá fazer o planejamento do seu projeto de vida para ser realizado daqui em diante, considerando, então, os seus acertos, os seus erros, enganos e omissões, e, a partir daí, fazer um novo projeto para acelerar o seu processo evolutivo. Nós aguardamos todos e informamos que o telefone do CAEC, como eu já disse e já repeti, é 045 3525 2652. Obrigada e até logo. Boa tarde a todos. A CIP convida os tertulianos e os telestertulianos para o curso Precocidade Parapsíquica, que será realizado nos dias 5 e 6 de janeiro de 2013, em Foz do Iguaçu, com a professora Carla Juliane. O pessoal poderia aproveitar aí nas férias, que estão vindo em janeiro, né? E esse curso traz esse conhecimento da professora Juliane com muita autenticidade, né? Esse curso possibilita o aluno identificar, compreender as manifestações parapsíquicas na infância e os reflexos dela na fase adulta. Os tópicos que serão traduzidos ali serão as relações grupo-kármicas, paragenética e ressoma, parapsiquismo na infância, lembranças de vidas passadas, bloqueios parapsíquicos na adultidade, assumindo o parapsiquismo interassistencial. As inscrições, a pessoa que tem interesse pode enviar o e-mail para acip@acip.com ou fazer as suas inscrições na recepção da ACIP. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete agendador consciencioterápico. A especialidade é consciencioterapia, de autoria da professora Silvana Rodrigues. Obrigado pela sua presença e até amanhã.